Nós vamos hoje para o nosso segundo vídeo sobre contribuições, o dízimo e Melquisedeque, um princípio espiritual. Eu prometi que faria esse vídeo e estou aqui para apresentar para você. Muita gente questiona o dízimo dizendo que era algo da lei, mas a gente precisa entender que ele veio antes da lei. Ele está ligado a um princípio espiritual e é importante que você saiba disso. É um princípio espiritual mais profundo do que essa coisa rasa de que veio da lei. Quando Abraão ele vence a batalha contra os reis, ele resgata o seu sobrinho Ló e encontra um sacerdote misterioso. Qual o nome desse sacerdote? Melquisedeque. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Melquisedeque era rei de Salém. E aí a Bíblia vai dizer que ele trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí a Bíblia vai falar algo que é importante para nós. E diz, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Depois você lê lá em Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. Melquisedeque, então, ele aparece sem genealogia, sem começo, sem fim. E isso não é por acaso. Era um tipo de Cristo, uma figura profética do sacerdócio eterno de Jesus. Era isso que significava e que significa para nós. O autor de Hebreus, lá no capítulo 7, explica isso claramente. Olha o que o texto vai dizer. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, saiu quando, irmãos? Quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. E esse permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, está lá do 1 ao 3. Aqui a gente entende algo muito importante. Abraão deu o dízimo não por obrigação da lei, isso fica muito claro aqui, mas ele deu o dízimo por causa do reconhecimento e da gratidão a Deus. Há uma grande diferença. E por que isso é relevante para nós? Bom, a gente está falando sobre contribuições. Então é relevante porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É o que diz o texto. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 e 17 vai afirmar isso. E agora vem um detalhe poderoso. No tempo do Antigo Testamento, os dízimos eles eram entregues aos sacerdotes. Sacerdotes humanos, como eu e você, que morriam. Mas veja que Hebreus 7:8, ele vai nos revelar algo diferente. Olha o que diz a palavra. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Aqui é onde? Onde ele estava falando lá de Melquisedeque. Ali, porém, agora, aquele quem se testifica que vive. Falando exatamente de Jesus. O que significa isso? Que quando nós entregamos o dízimo hoje, não estamos apenas seguindo um costume. Não é apenas um rito religioso, mas é um reconhecimento e honra àquele que vive para sempre. Quem é? Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno. Você entende isso? Agora não é dado mais a homens. Eu vou dar para o pastor. Não, você não está dando para o pastor, você está dando para aquele que vive. E eu queria concluir aqui dizendo que nós contribuímos por amor e não por imposição. Que isso fique claro. E o que essa revelação sobre Melquisedeque nos ensina? Nos ensina primeiro que o dízimo não é um peso, mas é um princípio eterno que expressa o nosso reconhecimento a Deus. Nós damos por amor, como Abraão fez, não por imposição ou medo. Ninguém pediu a Abraão, Abraão deu porque quis. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote eterno. E quando a gente entrega o dízimo a ele, nós honramos ele. Nós também não entregamos a homens, mas nós entregamos aquele que vive para todo sempre. Por isso que sua contribuição, seja o dízimo, seja a oferta, seja sempre um ato de amor, de obediência e não fardo. Deus ama quem dá com alegria e Ele é fiel para cumprir todas as nossas necessidades. É Ele que recebe a tua contribuição. Essa mensagem falou o teu coração? Deixa um like, aquele joinha, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto.
isso ajuda muito quando você compartilha com alguém e que precisa entender esse princípio. E eu vou te falar, irmãos, quantas pessoas precisam compreender uma palavra sobre esse assunto. Quantos estão confusos? E por causa disso, muitos deixando de ser abençoados. Então, eu fico por aqui. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e até o próximo vídeo.